que são os movimentos sociais? Como a sociedade brasileira enxerga os movimentos sociais? Quais são os critérios para considerar um movimento social como legítimo ou ilegítimo, razoável ou não razoável? Qual é a relação que os movimentos sociais têm com os direitos fundamentais que a Constituição Federal nos assegura? E quais são os principais desafios que os movimentos sociais enfrentam na atualidade, em se tratando de Brasil e de mundo? Se você quer acompanhar a discussão acerca destas e outras questões, fique conosco até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. Para tratar dessas questões, eu convidei o professor Valtuir, ele que é historiador e professor da Universidade Estadual de Goiás, professor de História da UEG. Professor Valtuir, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Professor João, prazer poder participar com você nesse canal, né? E a gente ter a oportunidade de estabelecer esse diálogo, né? Acima de tudo, conversando sobre um tema que parece ser até alguns assim meio piegas, mas é atualíssimo, né? E que carece de todos nós um debate, uma grande compreensão e um entendimento que nós vamos tentar, né, colocar isso aqui de forma que as pessoas também possam compreender o que seja um movimento ou os movimentos sociais. Certo. Então, a nossa fala vai estar dividida aí em 2 ou 3 momentos. No primeiro momento, o professor vai tratar da definição dos movimentos sociais, fazer uma elucidação dos movimentos sociais. Depois, vamos relacioná-los com os direitos fundamentais que a Constituição nos assegura. E, por último, vamos tratar dos movimentos sociais na atualidade. Mas, antes disso, você que está nos acompanhando, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, comentário, compartilhe esse vídeo, pois compartilhando você vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. E, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações que semanalmente são postadas aqui neste canal. E vamos à nossa discussão. Professor, então vamos começar então pela definição de movimento social, né? Ou seja, é algo que para muita gente é algo um pouco confuso e até pejorativo, né? Em alguma medida, quando se fala de movimento social, as pessoas já entendem como quebradeira nas ruas. Como é que a gente pode definir o que é um movimento social? E eu já aproveito e já coloco a outra questão. Como nós podemos precisar a legitimidade do movimento social? O que torna o movimento social legítimo e razoável? João, olha só, definir o movimento social talvez seja um dos desafios que você, inclusive, como filósofo, sabe que é preciso pensar isso. É buscar uma experiência de que os movimentos sociais, na verdade, eles têm que ter o seu nascedouro, né? Porque quando a gente pensa no movimento social, nós estamos pensando em algo que é produzido coletivamente. Não dá para a gente pensar em um movimento social como algo que nasce por acaso, né? Como se fosse uma varinha de condão, né? Eu falo isso porque nas minhas discussões que eu tenho feito em relação aos movimentos sociais, com as minhas leituras, principalmente a partir do historiador inglês, que é o Edward Paul Thompson, né? Que a gente chama de Ep Thompson. Se a gente for observar como é que ele constrói todo o seu diálogo, a sua perspectiva de pensar, por exemplo, a organização, principalmente dos movimentos sociais. Então, para a gente poder dizer claramente para as pessoas que estão nos ouvindo, o movimento social, primeiro, ele tem sua base na execução de demandas daquele grupo. Então, o movimento social ele pode ser percebido a partir de uma demanda de um grupo, né? Isso, aí quando eu digo grupo, pode ser uma comunidade, pode ser um grupo afro, pode ser um grupo indígena,
que está lutando, por exemplo, para manter a sua propriedade, para manter a sua cultura. Tudo isso tem uma relação direta com o que é um movimento social, porque, fundamentalmente, se a gente pega, por exemplo, mas como nasce, por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Eles não nascem do nada, tem toda uma construção histórica, né? Então, quando a gente olha uma definição importante para poder pensar os movimentos sociais, é que ele tem uma definição histórica, né? Ele surge a partir de demandas do grupo, esse grupo vai se organizando, e aí tem uma série de possibilidades de organização que vai desde diálogos entre o grupo, desde criação, por exemplo, de instituições de representação, de demandas que estão relacionadas, por exemplo, a questões ligadas a questões legais. Se a gente olha, por exemplo, o caso, eu volto lá no Thompson para pensar a questão inglesa, né? Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, como é que ele vai pensar a formação da classe operária inglesa? Ele não vai olhar a classe operária inglesa que nasce a partir de um movimento sindical. Ele vai mostrar que existe toda uma construção histórica de luta, de representação, de o que ele chama de experiências que vão se acumulando com o tempo. Então, esse movimento ele vai se formando. Então, por isso que eu costumo dizer que os movimentos sociais ele é uma construção histórica. Não dá para você falar assim, um movimento social ele nasce do nada. Ele tem uma construção histórica, ele tem um pé. Por isso que ele tem a sua legitimidade, quando você fala da questão da legitimidade, né? O movimento social ele é legítimo por quê? Porque ele parte do pressuposto que ele está lutando por algo que diz respeito a uma comunidade, a um grupo. Ele não é uma luta coletiva do João, do Valtuir, né? De algumas outras pessoas, mas é uma luta do grupo em si. Então, por isso que ele tem essa legitimidade. Legitimidade, por exemplo, inclusive de fazer construir determinados princípios legais. Se a gente, e eu volto no caso inglês, que eu acho que é emblemático, João, permita estar sempre replicando isso, mas, por exemplo, muitas construções da Constituição inglesa, ele nasce, por isso que é o direito consuetudinário, né? Vai do que está colocado nos costumes dessas pessoas, ele reflete, né? O que está na lei é refletido a partir dessa luta, que diz respeito, por exemplo, à propriedade, que diz respeito à questão da possibilidade, por exemplo, dos hábitos alimentares, da possibilidade, como é que você vai se manter vivo? Então, você tem direitos essenciais, que é o direito à alimentação, à moradia. Então, o movimento social, ele nasce a partir disso aí. Claro que, se a gente olha, por exemplo, para a nossa atualidade, existem alguns autores, como a Maria Glória Gunn e outros autores, que dizem que nós vivemos os chamados novos movimentos sociais, porque eles não lutam por uma causa única do grupo, mas ele tem uma transversalidade que vai desde uma luta, por exemplo, se você pensa na questão do que nós chamamos de ecologia, ele está colocado em todas as partes, quer dizer, não é só um movimento que luta por ecologia, mas vai desde do movimento LGBT, passa pelo movimento de luta pela terra, que passa por exemplo, imagina o movimento, nós como professores, os movimentos de luta dos professores passam também por uma luta ecológica. Então, por isso que dizem que nós vivemos novos movimentos sociais. Então, nesse sentido, João, acho que uma definição clara é que os movimentos sociais, eles nascem a partir de uma luta coletiva, construídas coletivamente, de experiências que vão sendo acumuladas e que, fundamentalmente, ele consolida-se com uma luta, às vezes na rua, um embate, às vezes contra as forças de opressão, então tudo isso. Então o movimento social ele poderia ser definido a partir dessas questões, quer dizer, do ponto de vista da sua formação e do ponto de vista da legitimidade, ele se legitima por quê? Porque ele tem esse laço, ele tem essa representatividade nesse grupo, na sua cultura, na sua tradição, naquilo que eles acreditam, nos sonhos, né, que os movimentos sociais trazem. Se você olha, por exemplo, o movimento, se a gente pegar assim, como exemplo, né, o que motivou, por exemplo, os camponeses, lá no final do século XIX, em Canudos, a seguir, por exemplo, o Antônio Conselheiro. Então, por trás disso tem todo um histórico de luta, sabe, de exploração, de vidas que foram ceifadas, direitos que foram ceifados. Imagina a luta, a questão da propriedade pela terra. Muitas daquelas camponeses que ali estavam eram pessoas que tinham perderam seus pedaços de terra, não tinham mais o que fazer. Encontraram naquele espaço de Canudos um espaço onde eles pudessem minimamente cuidar da vida, inclusive manter-se vivo, né, com o alimento, com a produtividade, e aí encontra eco nesse sentido. Sim, sim.
É interessante na sua exposição, eu destaco, né, a ideia de o que está ali na base de um movimento social é a luta por um ideal, por um interesse, por uma causa, né? E como a nossa sociedade é diversa e plural, essa luta ela não acontece apenas num setor, né? Ou seja, em todos os setores da sociedade existe reivindicações e movimentos, né? Movimentos sociais que reivindicam ali o interesse. E nessa perspectiva, a gente pode falar também de movimentos sociais que não necessariamente está ligado à luta de classes trabalhadoras, né? Mas outros grupos da sociedade que também têm seus interesses, né? E que estão ali lutando, né? Por isso que são legítimos, claro, que há um amparo constitucional, né? A pluralidade de ideias, né? Por isso que são também, além das razões que o senhor cita, mas entra uma outra questão que eu gostaria que o senhor comentasse, é a questão da razoabilidade do exercício dos movimentos sociais. Até que ponto a gente pode considerar, de forma racional, né, e coerente, que o movimento social está sendo razoável, né, na sua busca, na sua luta, né, na sua demanda? Penso, João, que essa questão da razoabilidade é preciso que a gente entenda uma seguinte questão, que quando o movimento social ele se consolida, por si só ele já constrói uma perspectiva de razoabilidade. Claro que dizer, olha, tem determinadas questões que são colocadas como algumas questões que podem ser vistas como já de forma irracional, que agem, né, como às vezes um ato de violência, mas é bom que a gente entenda que o movimento social em si, ele não é um movimento só de rebelião, né? Só para pensar naquela divisão entre rebelião e revolução, mas ele tem uma perspectiva de... Por isso que eu acho que é importante a gente ver o movimento social com essa construção histórica, né? Porque senão a gente perde por trás disso essa perspectiva da razoabilidade. Até para a sociedade entender o que motiva um movimento social a se consolidar. Claro que aí, se você me permita pensar um pouquinho também com relação a isso, porque essa razoabilidade, ou essa questão da razão em si do movimento, em alguns momentos ela pode ser extrapolada, né? Porque esse movimento em si, aí vamos pensar só uma questão bem pontual, né? Quer dizer, se você olha, por exemplo, a ação violenta do Estado em relação ao cidadão. O cidadão que está, por exemplo, nos bairros periféricos, onde ele vê a violência campeando a vida dele toda, né? Que, às vezes, o Estado protege o cidadão lá da Zona Sul, mas o mesmo cidadão lá da periferia, ele não é tratado dessa forma. Então, de fato, quando você tem um movimento social se constituindo, às vezes, ele foge essa razão. Por quê? Porque, num determinado momento, é aquela questão que está colocada, né? Quer dizer, ou você vai para aquele enfrentamento, né, e que às vezes... E aí você falou uma coisa no início da tua fala, que é a apresentação, porque esses movimentos sociais também, eles precisam ser entendidos nessa interesse, porque em muitos momentos essa razoabilidade é entendida como uma violência, como sendo movimentos truculentos, como sendo um movimento que está preconizando simplesmente a morte do outro. Nesse momento que a gente vive no Brasil, talvez isso está muito mais claro, né? Porque os próprios, a própria questão do discurso, aí você tem uma questão de discurso que são colocados aí, que vai confrontar com o que está sendo feito. Mas essa razoabilidade, ela precisa sim, porque é muito comum você encontrar nos estudos dos movimentos sociais, e eu tenho algumas experiências em relação a isso, nas minhas pesquisas, principalmente com relação ao campesinato, né? A gente encontra determinados momentos. Eu lembro que numa entrevista que eu fiz ao Ivo Poleto, né, que é uma pessoa que trabalhou aqui na Diocese de Goiás, hoje está na Caritas Brasil, mas ele foi um dos caras, precursores da implantação do que a gente chama de teologia da libertação na Diocese de Goiás, juntamente com o Dom Tomás Balduino. E aí nós fizemos uma entrevista com ele na década de 90, salvo engano, meados dos anos 90, e falou: nós fizemos muitas coisas que se eu fosse fazer, eu já faria diferente.
Por quê? Porque, na verdade, nós não conseguimos entender os nossos interlocutores que estavam do outro lado. Então, talvez essa questão da razoabilidade também, vai que o movimento, em muitos momentos, em vez dele ter a possibilidade de fazer com que as pessoas entendam, ele também acaba fazendo determinadas questões que, no fundo, volta-se contra ele, né? Eu vou citar só mais um caso, João, para não se estender muito. Mas, por exemplo, quando a gente fala que a agricultura camponesa do Brasil produz 70% a 75% dos alimentos que chegam até nossa mesa. Mas, de fato, quando você olha nos índices oficiais, nas estatísticas, isso não está colocado. E, às vezes, os próprios movimentos sociais que estão de luta pela questão da tese, eles não defendem isso como uma tese muito forte. Depois, o que passa é que o agro é pop, o agro é tech. Quer dizer, então, o que vai prevalecer é que o grande agronegócio é que é o gerador de alimentos. Então, eu penso que essa questão da razoabilidade passa por aí, quer dizer, passa para o próprio movimento também olhar o que ele faz, né? Inclusive, de fazer uma análise, o que nós chamamos de uma autocrítica, né? Não é eu fazer autocrítica para eles, porque é muito fácil eu dizer assim, o João precisa, vou fazer outro. Não, é uma autocrítica interna, que deve se preocupar com aonde nós podemos caminhar, aonde nós podemos ir, que elementos constitutivos nós podemos ter a partir de agora para a gente poder avançar nessa questão. Então, acho que é por aí que eu penso que essa questão da razoabilidade e que o movimento social, ele se mostra razoável nesse sentido. Claro que é preciso que nós entendamos. Aí eu acho que é importante, como canais como esse, João, essa discussão, para a gente poder perceber a legitimidade. Eu volto naquela questão. O movimento social ele só se legitima por quê? Porque ele tem um laço histórico, ele tem uma raiz, né? Ele tem uma identidade, tem algo que a gente precisa cada vez mais compreender. Ele não nasce como estalar de dedo, não é um movimento que sai para a rua hoje e amanhã já não. Ele é construído historicamente. Sim, sim. Então, nesse contexto, a gente pode já falar um pouco dos principais desafios, quais são os principais desafios que os movimentos sociais da atualidade enfrentam. Eu me atreveria a dizer, se eu estiver errado, o senhor me corrija, sou especialista do assunto, que um dos principais desafios que os movimentos sociais enfrentam na atualidade é a falta de compreensão do seu significado pela sociedade. Ou seja, porque os movimentos sociais, a gente olhar ali, em se tratando da legalidade deles, olhar dentro da Constituição Federal, eles estão ali dentro dos direitos políticos, dos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, direitos civis, direitos sociais e direitos políticos, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à educação, à saúde, à segurança, e os direitos políticos, que é o direito de se candidatar, de votar e também de fazer uma reivindicação, né? Aderir a um sindicato, essas questões. Ou seja, então a gente percebe que os direitos sociais, estando dentro do grupo dos direitos políticos, eles são meios para consecução e garantia dos direitos fundamentais que todos nós reivindicamos, que é a liberdade, a igualdade, a saúde, segurança, enfim, e outros direitos fundamentais. Só que, às vezes, eu vejo que um dos desafios que os movimentos sociais encontram hoje é que as pessoas não percebem a importância dele para isso. Né? Ou seja, para garantir aquilo que todos nós reivindicamos, mas como o senhor colocou no início, né? Ou seja, os movimentos sociais nascem ali de uma causa histórica, de uma necessidade de luta, e às vezes as pessoas não enxergam isso bem. Eu entendo que um dos principais desafios dos movimentos sociais, principalmente os de bases, é essa falta, ou às vezes a ignorância, né, do que eles são por uma parcela da sociedade. Desculpa aí eu ter alongado o comentário, mas você pode dizer mais dos principais desafios que eles enfrentam na atualidade, e já aproveita e faz um comentário sobre o que está ocorrendo na atualidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de alguma medida, né, esse movimento das pessoas nas ruas frente à necessidade do isolamento social devido a essa questão da pandemia. Olha, João, os desafios dos movimentos sociais, para mim, eles são bastante intensos. Isso que você fala é perfeito, né? Eu acho que o movimento social ele precisa, sim,
caminhar nesse sentido de fazer isso. Mas eu penso que os movimentos sociais também, eles precisam ter uma certa compreensão do que eles são. Quando eu digo isso, evidentemente, eu estou fazendo um chamado para algo que eu já venho dizendo desde a minha dissertação de mestrado lá no final dos anos 90 do século passado, para você ter uma ideia, né? Que é justamente a perspectiva de olhar as instituições que, às vezes, dão legitimidade para esses movimentos. Vou citar o caso, por exemplo, do sindicalismo brasileiro. Os sindicatos brasileiros, eles nascem lá nos anos de 1930, tutelado ao Estado. Né? Tutelado ao Estado. E evidentemente, esse movimento sindical que tem uma relação direta com os movimentos sociais, de fato, eles não conseguiram sair dessa tutela do Estado até hoje. Então, e aí o que acontece? Os próprios movimentos sociais, em alguns momentos também, eles se tornam, né, como se fosse uma estrutura verticalizada. Né? Então, eles precisam... E aí você falou, numa última fala sua, talvez você falou, mas para mim é importante, é que esses movimentos sociais, eles precisam ter a percepção da sua base. Né? Eu vejo que em alguns momentos, além dessa questão da incompreensão, né, às vezes da propaganda, inclusive de discurso contra os movimentos sociais, mas os próprios movimentos sociais também precisam, em alguns momentos, olhar para si, olhar para dentro. Né? Como é que nós estamos sendo percebidos, ou como é que caminhos nós devemos seguir? Porque, às vezes, lembra que a gente conversava antes de iniciar a nossa prosa aqui, sobre, por exemplo, o movimento sindical que evidentemente, em Goiás, por exemplo, se você pega a Federação da Agricultura, nasceu, o primeiro presidente da federação foi um fazendeiro, Antônio Bueno. E nós corremos o risco, talvez, hoje, de voltarmos a ter um grupo dentro da FETAEG também, que tem uma relação, não estou dizendo que o sindicato não deve se relacionar com o Estado, mas, de fato, tem relações muito próximas, e isso é perigoso. Né? Você cria uma perspectiva, inclusive, de dominação. Então, eu acho que o movimento social ele tem desafios imensos nesse sentido. Tem o desafio da luta, porque a luta do movimento social hoje não é única, ela passa, por exemplo, você falou dos direitos fundamentais, né, que nós temos constitucionalmente garantidos, fazer valer, por exemplo, os princípios legais da Constituição, e principalmente nesse momento que a gente vive no Brasil, que há uma luta, e agora eu vejo muito mais pontual, né, da democracia. Eu lembro, e aí eu venho falando isso, João, insistentemente, desde o final do segundo governo da Dilma. Quando começou aquela eleição, eu falei, olha, mais do que você ter um governo popular que saia do poder, mais do que isso, nós precisamos defender a democracia. Porque os princípios democráticos no Brasil, eles não correm risco só agora, não, ele está correndo risco anterior, porque ele se a gente for observar as ações, por exemplo, dos grupos de poder nesse país, de fato, a democracia está correndo. E aí os movimentos sociais, para mim, não fizeram essa leitura. Né? Pelo contrário. Né? E aí, quando eu digo, e eu falava isso, e talvez eu tenha até mais consistência para eu dizer, quando eu coloquei isso na minha dissertação de mestrado, eu já falava sobre isso. Hoje acho que eu estou muito mais preparado para dizer, e aí tem mais elementos para poder dizer isso, né? Que os movimentos sociais, eles precisam olhar para si, né? Ter essa, não sei se eu posso dizer uma autocrítica, não é bem autocrítica, mas é que posso olhar para a base, né? Porque em muitos momentos nós estamos lutando em defesa da agricultura. Olha, quando você fala agricultura familiar, você está utilizando, até uma questão que acho que nós vamos tratar daqui a pouco, o movimento que está lutando, por exemplo, para ter um trabalho coletivo, mas trazendo uma definição do mundo neoliberal para si mesmo. Perdendo, por exemplo, a capacidade de se enxergarem como camponeses. De fato, nós não conseguimos nos organizarmos enquanto classe, né? Enquanto categoria de luta e tudo mais. Então, eu acho que o movimento social ele tem uma série de desafios imensos pela frente, de saber dialogar, inclusive, entre si. Né? Você tem, eu estou falando do movimento camponês porque é o meu lugar de fala, viu, João? Desculpe aos ouvintes, né? Mas, por exemplo, quando você pensa no movimento de luta pela terra, quantas instituições nasceram de luta, de movimento do MST? Depois você tem, além do sindicato, você tem movimento de luta pela terra, terra livre, uma série de outros movimentos. Quer dizer, então,
lutam pelo mesmo objetivo, mas com caminhos, né? Buscando estratégias diferentes. Então, e não dialogam. E não dialogam. E aí parece que o inimigo são eles. Não, o inimigo não são eles. O inimigo está em outro lugar. Né? É um inimigo que... E aí eu acho que isso é um desafio imenso para os movimentos sociais, que em muitos casos veem os seus próximos, ou aqueles que estão nas suas mesmas condições, talvez como um inimigo que deve ser combatido. Não, não é assim. Né? Então eu acho que isso é um desafio. E aí, quando eu falo isso, João, talvez as pessoas achem que eu não estou reconhecendo, por exemplo, a luta, a história do... Claro que é fundamental o papel de um sindicato, claro que é fundamental o papel de uma associação, claro que é fundamental o papel histórico, por exemplo, vamos pensar dos movimentos negros, né, afro, que você tem o movimento quilombola, né, os movimentos que defendem, por exemplo, a questão da cultura dos afro. Então, nós temos muito isso, mas, de fato, nós precisamos compreender. Esses movimentos sociais, eles precisam também olhar para si, porque às vezes você olha só lá fora, mas tem muitas coisas internas que precisam ser discutidas, precisam ser aparadas. Não é que vai criar uma divisão. Claro que a diversidade é importante, não queremos uma unicidade, mas precisa ter esse diálogo. Então, esse para mim é um desafio imenso, né? Além de ter esse discurso também que se volta contra ele, um discurso fundante que muitas das vezes leva essas pessoas também, por exemplo, a não acreditar mais que é possível, por exemplo, a ideia do sonho. Se a gente pega, eu estou fazendo um trabalho agora, aproveitando esse momento que a gente está mais, parece que a gente está mais quieto, mas não é, na verdade a gente está trabalhando para caramba, né? Mas eu estou fazendo um trabalho de compilação das fontes principal. Eu estudo também, além disso, a partir da Diocese de Goiás. Eu tenho uma série de documentos, estou fazendo um trabalho, inclusive, de digitalização dessas fontes, e eu estou relendo-as, né? Como faz falta os movimentos terem os seus registros e fazer as suas autoanálises, né? a sua autocrítica, um momento de encontro ali para poder colocar, fazer uma análise de conjuntura, fazer uma análise de si mesmo. Quer dizer, nós estamos indo para um caminho certo, nós estamos ouvindo essas pessoas, às vezes decide na cúpula e depois deixa essa base, dizer assim, é o movimento. Não, não é um movimento social. Por isso que às vezes há os rachas, né? Então eu penso que o movimento social, ele tem, e além disso, João, tem toda uma estrutura de poder de Estado que quer minar esses movimentos sociais, quer sejam institucionalizados, quer sejam aqueles que não, porque aqueles que não estão institucionalizados é mais difícil, inclusive, para o controle estatal. Quem está institucionalizado, veja os sindicatos hoje, eles acabam, aí você vê uma crítica, uma central geral que está ligada, não, eu não sei, eu acho que os nossos movimento sindical hoje, eles precisam ser repensados na sua inteireza. Talvez não é só mudar a questão legal, é como esses movimentos eles vão agir, como eles vão se fazer diante dessa realidade que às vezes não estão conseguindo dialogar nem com a sua própria base. Sim, de plena cor, essas questões são fundamentais nessa... Até porque essa autocrítica, que é o autoconhecimento, serve não só para mapear o futuro de forma mais clara, mas para preparar até mesmo a sua autodefesa frente aos ataques, né? Que se você tem esse conhecimento, essa autocrítica, né, esse alinhamento com seus princípios, né, com seus ideais basilares, fica difícil até mesmo de fazer a sua autodefesa frente aos ataques. Né? Que quem não se conhece aceita qualquer coisa a seu respeito. Né? Então, é fundamental, com certeza, nesse sentido. Só para a gente finalizar, que análise você pode fazer desse... Eu não posso, talvez nem seja um movimento social, mas esse grupo de pessoas que estão indo às ruas dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Enfim, estamos diante de uma situação que ainda precisamos do isolamento, né? Para conter os efeitos da pandemia, né? Ou ao menos amenizar os efeitos da pandemia. De um lado temos um problema. E do outro lado, há uma necessidade das pessoas irem para as ruas. Como a gente pode pensar a razoabilidade, a legitimidade, o bom senso aí nesse momento? Na verdade, para mim, você tem dois grandes desafios aí, né? Que é justamente o desafio de uma defesa inconteste para os bens, para os próprios. Eu vejo que, por exemplo, o movimento nos Estados Unidos da população, é histórico isso, né? Quer dizer, desde a época
do meados do século passado, as pessoas não saíam às ruas para fazer um grande movimento. E no momento de pandemia, né, é um grande paradoxo realmente, um desafio, porque é um desafio de ter o movimento. E aí você falou uma coisa, nós temos que sair à rua, né, para poder movimentar, para poder... Mas, por outro lado, também precisa ter o isolamento. Eu penso que é uma questão... Aí, assim, tem que ter uma razoabilidade, realmente. As pessoas precisam cuidar. Mas, de fato, João, eu penso que o movimento que se fortalece nos Estados Unidos, até escrevi agora, eu mandei um artigo, inclusive, está publicado no site Além dos Muros, né, que o professor Lucas e o Suelton mantém, pensando um pouco isso, né? Porque, de fato, esse momento das pessoas saírem às ruas, eles são legítimos, né? E eles são importantes. Mas, ao mesmo tempo, também preocupa porque, fundamentalmente, a gente se vive no momento dessa perspectiva de ter que se isolar, né? Mas eu acho que agora nós vamos ter que encontrar um meio termo nesse momento, porque, de fato, as pessoas que saírem às ruas, elas têm que tomar todos os devidos cuidados, mas eu acho que não dá mais para a gente esperar, não, viu, João? Porque, de fato, se você vê no caso dos Estados Unidos, a luta do movimento, principalmente, que é um movimento, começa com a questão do movimento negro, mas por trás disso também você tem a questão da luta por uma questão de uma saúde pública, que deveria estar na pauta, principalmente para essa população, que sempre foi historicamente imaginada, porque se você olha, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a segregação racial nos Estados Unidos ela é científica, né? Vamos dizer assim, que existe toda uma cientificidade explicando essa eugenia e tudo mais. E transpondo isso para o Brasil, eu estou dizendo que a gente vive com eu até usei uma metáfora nesse artigo, de que nós estamos com o joelho nos nossos pescoços também. Porque, de fato, corre o risco a nossa democracia, corre o risco, a possibilidade da gente perder a oportunidade de garantir, por exemplo, o bem mais essencial de uma democracia, que é a possibilidade da comunicação, né? Eu que vivo isso todos os dias numa rádio comunitária, né? E, de fato, a gente pode perder esses espaços, como esse espaço que você produz aqui, eu acho que é fundamental, né? Mas, de fato, é um grande desafio. Agora, é um paradoxo que nós vamos ter que conviver com ele, né? Eu penso que a gente não vai resolver o problema da pandemia tão cedo, porque as vacinas chegarão, mas não vai chegar agora. Talvez ela começa a vacinar a partir do ano que vem, vamos supor, o melhor das hipóteses. Mas não, essa vacina não vai chegar a todo mundo. Até porque quem está produzindo, quem está mais avançado, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, são os laboratórios que estão produzindo. De fato, eles vão querer... Se o Brasil quer ter essa vacina, ele vai ter que comprar isso. Então, evidentemente, vai ser um bom negócio para essas empresas também. Quer dizer, de fato, quem vai poder... Aí pode vir aquele negócio, João. Quem vai poder pagar mais para a minha vacina para poder levar para a sua comunidade, para o seu povo, e fazer chegar isso na comunidade. Então, é legítimo isso. E, evidentemente, culminando com o que nós estamos discutindo, talvez aí nós estamos diante de um movimento que coloca o povo no encontro com ele mesmo, consigo mesmo, né? Do ponto de vista com os desafios que nós temos, do ponto de vista social, econômico, cultural, né? Do ponto de vista de fazer com que a gente possa a defesa da democracia, mas ela vai muito além disso, né? Da democracia, por exemplo, da segurança, da democracia, da educação, da democracia, da democratização econômica, social e política desse país. E, quiçá, da América Latina. Nós não falamos da América Latina, né? Quer dizer, você tem toda uma conjuntura que faz com que a gente pense também como estamos diante dessa realidade da América Latina, se você pensar Argentina, Chile, né? Paraguai, Uruguai, Bolívia, o caso venezuelano, né? Então, de fato, é um grande paradoxo, mas que eles se encontram, né? Eu acho que aí você tem uma perspectiva de que é preciso, sim, fazer voz ao que se vive, né? E aí não ficar no silêncio, né? Eu digo, nós estávamos conversando, inclusive, em off sobre isso, quer dizer, em muitos momentos nós retraímos. Eu acho que nós precisamos começar a sair, eu uso uma metáfora, sair do nosso casulo, né? E ir para o front mesmo, né? Para poder enfrentar o que nós vivemos. Eu acho que é aí que nós vamos construir um novo ciclo, né? Social, econômico, político, porque
de fato, agora, eu não acredito, assim, de fato, só para finalizar, que vai haver uma mudança do ponto de vista do mundo do capital. Talvez nós temos que tomar cuidado, porque, nós vamos agora entrar num novo ciclo, não sei. Historicamente, e você que é da filosofia, talvez pode me ajudar a pensar, mas, de fato, se você olha a história do capitalismo, nas suas crises é que ele sai muito mais fortalecido, né? E, de fato, nós podemos ter, inclusive, aprofundamentos em leis trabalhistas, né? Tirar direitos ainda mais dos trabalhadores, né? Você pode, quem de fato pode pagar. Então, a gente precisa começar a sair às ruas. Eu acho que essa é uma voz, né? É um movimento que precisa tomar corpo para que a gente possa, de fato, fazer esse enfrentamento com relação a isso. Mas os movimentos são legítimos e eu vejo que isso é um movimento. E aí, se a pandemia é no mundo, né? Eu acho que nós estamos vivendo também um movimento interessante com a saída das pessoas às ruas nesse momento, com a respeitabilidade, com todas as limitações que nós temos que ter, mas, de fato, são legítimos também, e nós precisamos também assumir isso de fato. Bem, esse lance do paradoxo, esse paradoxo ele também se acentua, porque se a gente pega a história política da humanidade, nos mostra que em tanto momentos de pandemias, ou qualquer momento de crise, infelizmente, os governantes, não digo o Estado é um ente, é o governante que tem vida, que tem liberdade, que decide, os governantes sempre se apropriam, né? Tem essa tendência, não são todos, mas tem essa tendência de se apropriar da crise para exercer ou para institucionalizar a dominação, né? E, na atualidade, é comum essa tendência de instrumentalizar a pandemia em prol da dominação e retirada de direitos. E por isso que provoca essa reação popular, né? Ou seja, se temos um paradoxo, que as pessoas precisam ir às ruas em plena pandemia, onde é necessário o isolamento, esse paradoxo ele é reforçado porque em plena situação de pandemia, quando o Estado deveria cuidar mais das pessoas, às vezes o próprio Estado acaba se apropriando da situação para implementar medidas duras, né? Isso o Giorgio Agamben critica muito bem, né? O filósofo italiano que fala do estado de exceção, ele alude isso muito bem, quando o Estado se apropria dos momentos de crise para executar medidas autoritárias até mesmo, né? Aproveita do contexto. Isso acaba implementando ainda mais esse paradoxo, né? Professor, mais uma vez, obrigado pela generosidade, pela disponibilidade em ter aceitado o meu convite. Claro, espero contar com o senhor aqui outras vezes, né, para outras discussões a respeito de outros assuntos. Obrigado, João. Foi um prazer, né, estar com você e, como a gente tem dito, né, mesmo isolados, nós estamos juntos, né, e para mim é um prazer sempre dialogar e fico à disposição. Quando tiver outra oportunidade, se tiver outra oportunidade, estarei com o maior prazer participando com você. Certo, obrigado, professor. E para você que nos acompanhou, se você gostou dessa discussão, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos veremos no nosso próximo vídeo.